Arrependimento eficaz e desistência voluntária. Bom, o artigo 15 do Código Penal assim diz: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, esses dois institutos, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, também são chamados de, aspas, tentativa abandonada ou qualificada, fecha aspas. Então, nesses institutos, o resultado não se produz por força da vontade do agente. Então, pressupõe um resultado que o agente pretendia produzir, mas em um segundo momento ele desistiu ou se arrependeu e aí volta atrás, fazendo com que o crime não venha a se consumar. Então, qual o conceito de desistência voluntária? A desistência voluntária está no começo do dispositivo, que é o caso onde o agente ele desiste, ele para, ele interrompe voluntariamente, ou seja, sem qualquer espécie de vício ou coação, os atos de execução do crime, os atos que ele estava praticando para executar o crime. Aí ele evita a consumação. Então o agente, ele para de praticar os atos que ele estava praticando porque quer, porque deseja parar. Quando ele podia continuar. O agente podia continuar praticando os atos e consumar o crime, mas ele desiste, ele para. E aí o crime não chega a se consumar. A desistência voluntária, ela se encaixa entre o início da fase de execução e o seu término, onde o agente pratica parcialmente os atos de execução do crime. Aí surge a chamada Fórmula de Frank. De criação do doutrinador alemão Hans Frank, surgiu essa chamada, aspas, Fórmula de Frank, que nos ajuda a saber se um crime é tentado ou se ocorre a desistência voluntária. Como que funciona? Você faz um exercício mental. Se o agente quer continuar, mas não pode, é tentativa. Mas se ele pode prosseguir, mas não quer, aí é desistência voluntária. Por exemplo, o agente visando furtar um rádio de um veículo, ele quebra o vidro, mas desiste de furtar e fala, não vou levar nada não, e vai embora sem levar nada. Nesse caso, não há que se falar em tentativa de furto, porque o crime de furto não se consumou porque ele não quis continuar, certo? Não foi uma consumação que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade. Se chega uma polícia e grita, corre atrás, aí é tentativa. Então, nesse mesmo exemplo, o que ele vai responder? Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, ele responde pelos atos até então praticados. Então, nesse exemplo que eu dei, quebrou o vidro e não levou o rádio do carro, vai responder pelo crime de dano, porque ele danificou o veículo, ou seja, os atos até então praticados. Mas se nesse mesmo exemplo, volta a dizer, ele vê a polícia e foge, aí é tentativa de furto. Arrependimento eficaz. Já no arrependimento eficaz, que é a segunda parte do dispositivo do artigo, ocorre quando o agente, é o agente, na verdade, que impede que o resultado venha a se produzir, venha a ocorrer. Então, o agente, ele vai tomar providências para que a consumação não ocorra, ou seja, o agente, mesmo tendo iniciado a execução do crime, ele impede a produção do resultado. O arrependimento eficaz, ele está localizado entre o final da fase de execução e antes de se concretizar o resultado, ou seja, antes da consumação do crime. Então, nós temos que o arrependimento eficaz, ele ocorre quando o agente, depois de já praticado todos os atos executórios, ou pelo menos os atos executórios suficientes à consumação do crime, ele se arrepende e atua em sentido contrário, evitando a produção do resultado. Então, como ocorre na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, o agente também responde pelos atos já praticados. Por exemplo, naquele exemplo do furto do veículo, o agente decide furtar um rádio de um veículo, quebra o vidro, retira o
o rádio do painel. Anda 5, 6 metros, volta, devolve o carro, joga o rádio no banco do carro e vai embora. Também responde por crime de dano. Então, qual a diferença com crime tentado e arrependimento eficaz e desistência voluntária? Para fixar. Na tentativa, o autor quer, mas não pode. Ao passo que na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, ele pode, mas não quer. Beleza? Um abraço, pessoal.